Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e humanas da Bíblia, o apóstolo Pedro. Já parou para pensar em como um simples pescador se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída? A jornada dele é uma montanha-russa de fé, fracassos e, acima de tudo, redenção. Você provavelmente já ouviu falar que Pedro andou sobre as águas. Que momento incrível! Imagine a cena. Uma tempestade violenta, os discípulos apavorados no barco e Jesus se aproximando, caminhando sobre o mar. Pedro, impulsivo como sempre, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde: Vem. Por alguns instantes, o impossível acontece. Pedro desafia a lógica, a gravidade e caminha em direção a Jesus. Mas então ele olha para o lado. Ele vê o vento forte, as ondas gigantes e o medo toma conta. A dúvida entra em seu coração e naquele exato momento ele começa a afundar. Ele grita: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. Essa história é uma metáfora poderosa para a nossa própria vida. Quantas vezes começamos um projeto, um sonho, com total confiança em Deus, mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, tiramos os olhos do nosso objetivo e começamos a afundar em dúvidas e medos. A lição aqui não é que Pedro afundou, mas que, mesmo no momento de sua falha, Jesus estava lá para erguê-lo. A mão de Cristo está sempre estendida. Mas a jornada de altos e baixos de Pedro estava longe de acabar. Vamos avançar para um dos momentos mais intensos, a última ceia. Jesus anuncia que um dos discípulos o trairia e que todos o abandonariam. Pedro, com toda a sua lealdade impetuosa, bate no peito e declara: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Ele realmente acreditava nisso. Sua intenção era pura, seu coração era leal. Jesus, conhecendo a fragilidade humana, olha para ele e diz algo chocante: Em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro provavelmente ficou confuso, talvez até ofendido. Como ele, o mais dedicado, poderia fazer algo assim? Horas depois, Jesus é preso. O caos se instala. Pedro, seguindo de longe, entra no pátio do sumo sacerdote para ver o que aconteceria. Ele está com medo, desorientado. O líder que ele seguia estava sendo humilhado e condenado. E então, acontece. Uma criada o reconhece. Você também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro nega. Não o conheço nem compreendo o que dizes. Uma segunda pessoa o aponta. Novamente, a negação. E uma terceira vez, as pessoas ao redor insistem: Certamente tu és um deles, pois és galileu. Pela terceira vez, com veemência, Pedro nega conhecer Jesus. E nesse instante, o galo canta. O olhar de Jesus encontra o de Pedro. E Pedro se lembra. A dor, a vergonha e o arrependimento o atingem como uma onda. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Esse não é o choro da autopiedade, mas o choro de um coração quebrado por ter falhado com quem mais amava. Ele, que prometeu morrer por Jesus, o negou para salvar a própria pele. É um dos momentos mais tristes e humanos de toda a Escritura. Todos nós já nos sentimos como Pedro, não é mesmo? Já prometemos coisas que não conseguimos cumprir, já falhamos com pessoas que amamos. Muitos poderiam pensar que este seria o fim da história de Pedro, um traidor, um covarde. Mas é aqui que a história se transforma de tragédia em um triunfo da graça divina. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos na praia. Ele prepara um café da manhã para eles. Um gesto simples, mas cheio de significado. Ele não os confronta com raiva, mas com amor e serviço. E então, Jesus se volta para Pedro. Ele não o chama de traidor. Ele não relembra a negação no pátio.
Em vez disso, ele faz uma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta de novo, e a resposta é a mesma. Na terceira vez, Pedro fica entristecido, talvez lembrando-se de suas 3 negações. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Para cada negação, uma afirmação de amor. Para cada momento de falha, uma oportunidade de restauração. Jesus não estava testando Pedro, estava curando-o. Ele estava restaurando sua identidade e propósito, e a cada resposta de Pedro, Jesus lhe dava uma instrução. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, Pedro, seu fracasso não te define, seu amor por mim sim, e é com base nesse amor que eu te dou uma nova missão. Cuide do meu povo. Essa conversa na praia é a reviravolta na vida de Pedro. Aquele que afundou na água e negou seu mestre, agora é chamado para ser o pastor de seu rebanho. O perdão de Jesus não apenas limpou o passado de Pedro, ele capacitou seu futuro. E que futuro! No dia de Pentecostes, 50 dias depois, vemos um Pedro completamente transformado. Cheio do Espírito Santo, ele se levanta diante da mesma multidão em Jerusalém, a cidade onde ele negara Jesus por medo. Agora, sem medo algum, ele prega com uma ousadia impressionante sobre Jesus, a ressurreição e o arrependimento. Seu discurso foi tão poderoso que cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele dia. O pescador medroso se tornara um pescador de homens, um líder destemido da igreja primitiva. A partir daí, Pedro se torna a figura central nos Atos dos Apóstolos. Ele realiza milagres, cura enfermos, prega corajosamente mesmo sob ameaça de prisão e morte, e lidera a comunidade cristã em seus primeiros e mais desafiadores anos. Aquele que tropeçou se tornou a rocha. Aquele que negou se tornou o maior proclamador do nome de Jesus. A história de Pedro é uma mensagem de esperança para todos nós. Ela nos mostra que nossas falhas não são o fim da linha. Nossos erros não desqualificam o chamado de Deus para nossas vidas. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações dispostos, que mesmo depois de cair, se levantam, se arrependem e voltam a colocar seus olhos em Jesus. A transformação de Pedro de um pescador impulsivo e vacilante para um apóstolo firme e corajoso é a prova de que a graça de Deus é maior do que o nosso maior fracasso. Então, da próxima vez que você se sentir como Pedro, afundando em dúvidas ou lamentando um erro, lembre-se, a mesma mão que o ergueu das águas e o restaurou na praia está estendida para você. O fracasso não é o seu destino final, é apenas um degrau no caminho da redenção e da transformação. Muito obrigado por assistir. A história de Pedro é realmente inspiradora. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias transformadoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários qual parte da vida de Pedro mais te impactou. Até a próxima.